Boa noite, queridos irmãos. Hoje é dia 3/5/2026, agora são 18h39, um domingo, o culto da família, né? Isso é muito bom a gente poder participar, né, desse culto. Você que chegou porventura aí no YouTube, saiba que a gente se reúne todo domingo às 18 horas. Você pode participar com a gente também, tá? Fique à vontade. Nós temos o site www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai ter os horários de culto, você vai ter o meu telefone, vai ter o meu WhatsApp, e você pode entrar em contato, inclusive. Tá? Gravamos todos os cultos e disponibilizamos no canal do YouTube. Tá? E aí você pode também ouvir as pregações. Tem centenas e centenas de cultos lá gravados. Você pode participar, tá bom? Fica à vontade. Eu tô com a impressão de que acontece alguma coisa com a minha câmera que ela não aparece aqui. Ô Valdo, vocês estão me enxergando? Tá me ouvindo e me enxergando? Pastor, Oi? Estou sim, pastor Hélio. Tá. Então tá bom. parece que Para a mim não está câmera, aparecendo. parece que a câmera que está fixada não é o que você se mexe, é o que está saindo a voz, entendeu? Só está saindo a foto. A que está Então, fixada como principal. espera aí, deixa eu fazer de novo aqui. Espera só um minuto que eu já... Agora sim. Tá. Agora está ok. É um problema de veieira aqui, né? Sabe como é que é? Vai ficando velho, vai perdendo a mão, né? O título da minha mensagem hoje é A Meia-Noite Está Chegando. Meia-noite está chegando. Você está preparado? Você sabe, você entende o que é meia-noite? Nós vamos ler o texto lá em Mateus, capítulo 25, eu vou passar ele aqui para você, e a gente vai falar algumas coisinhas a esse respeito de Mateus 25. Espera aí. Compartilhar, pronto. Mateus 25. O texto diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo diz: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, vocês provavelmente já sabem, né? Exatamente o que esse texto fala.
né, já é sabido de todo mundo, mas eu quero fazer algumas considerações. Primeiro eu vou falar o óbvio, mas aí depois eu vou falar algumas considerações para vocês, né? Muito bem. Essa parábola é a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, loucas, né? Toda vez que, quando eu era mais novo, lá no começo da minha conversão, quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, que eu me converti, eu não gostava muito desse texto, não, sabe? Eu não gostava, não. Sabe por quê? Eu não gostava porque, poxa, casamento é uma pessoa só. Você casa com uma mulher, não com 5 ou 10, não é assim. Mas o texto não está querendo falar sobre casamento, não é isso que o texto está dizendo. E eu achava meio estranho, justamente por não ter conhecimento, né, não ter conhecimento dessas coisas como eu tenho hoje. O que ele está dizendo aqui é que essas bodas aí, ela é a festa, né? Bodas é festa, né? É a festa de um casamento eterno, né? Que é o casamento da Igreja de Cristo com Cristo, que é quando Jesus voltar, ele vai tomar a sua igreja para si, né? Aqueles que forem prudentes, vão entrar nessas festas. As que não forem, não vão entrar nessa festa. É simples assim, né? E, muito bem. Na cultura judaica, os casamentos eram importantes e significativos, e a chegada do noivo era aguardada com grande expectativa. As 10 virgens representam aqueles que esperam pelo noivo, simbolizando os crentes que aguardam a vinda de Cristo. E as lâmpadas que carregavam eram essenciais para iluminar o caminho durante a noite. E o óleo necessário para mantê-las acesas representa a preparação espiritual de cada indivíduo. Eu lembro que a minha mãe, ela comprava uma espécie de uma velhinha, desse tamanhozinho assim, bem pequenininha assim. Aí ela colocava água num copo, colocava um pouco de óleo de soja mesmo, né? E essa lampadinha aí. E acendia. E aquilo ficava bruxuleando a noite toda. E éramos 4 filhos, 4 crianças. Então, ficava ali perto da porta do banheiro. Se a gente levantasse de noite com vontade de ir no banheiro, pelo menos tinha uma luz, uma lampadinha acesa ali, para a gente poder correr lá para o banheiro, né? Era assim que funcionava. E funciona bem isso aí, viu? Funciona bem. Vocês que querem economizar um pouquinho de eletricidade, né? Eu não sei se ainda vende essas lampadinhas, mas é muito interessante. Bom, o cenário é um cenário interessante que passa nessa parábola. O cenário é de espera. Não sei se você percebeu. Elas tiveram que ficar esperando. Esperar. É o que nós estamos fazendo, esperando também o Senhor Jesus voltar, né? E à medida que o tempo passa, nós vamos passando por uma prova muito interessante, que é, será que a gente vai atravessar essa espera de maneira prudente, né? As loucas, né, não passaram, não tiveram essa, vamos dizer assim, capacidade de perceber que em um determinado momento poderia faltar o azeite, faltar o óleo, justamente porque a espera deveria ser longa. É o que está acontecendo com a gente, né? A espera é longa. Nossa, eu estou esperando há quase 50 anos, né? É uma espera muito longa e a gente vai passando por uma provação, né? Poxa vida, mas Jesus não volta e tal. E aí a gente vai ficando desanimado e as coisas vão acontecendo.
Percebe? E a gente vai desanimando, isso e aquilo, e é justamente aí que nós não podemos perecer, né? Não podemos cair nesse cansaço, né? Alguma coisa tem que acontecer dentro de nós, né? Para que a gente não se canse da espera. Todo mundo aqui já foi num banco, ou num hospital, ou em algum lugar, e teve que ficar lá horas esperando. É um negócio chatíssimo a espera, né? Então, o cenário é de espera. O noivo, no texto, ele se atrasa, ele demora para chegar. E aí, como está de noite, elas acabam dormindo, acabam desanimando um pouco. Esse sono que elas têm é um sono de desânimo. Poxa, eu estou esperando, 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 e esse noivo não vem. Ah, vou dormir. Percebe? Vou dormir e foram dormir. Só que esse desânimo não foi o suficiente para que elas deixassem de entrar na festa. É natural esse desânimo, é natural esse cansaço. É isso que o texto está nos dizendo, né? E outra, a noite que ele fala aí, que elas estão aguardando, essa noite é um desespero, né? É uma falta do entendimento das coisas, porque não tem luz. Ora, se não tem luz, esse momento é o momento da dificuldade, né? É um momento complicado. E a meia-noite é o símbolo da crise, da dificuldade, do auge da espera. É a meia-noite, né? E elas estão ali todas dormindo, aguardando, né? Mas 5 delas tinham levado um óleo extra, mostrando que elas tinham feito previsões, elas previram alguma coisa. Elas falaram assim: acho melhor eu levar um pouquinho de azeite, porque vai que a minha lâmpada apague, né? Então, elas fizeram uma previsão, elas pensaram. Olha que interessante. Elas pararam para pensar e falaram assim: é melhor eu levar, porque se acaba, aí depois fica complicado para mim, né? Então, elas foram prudentes. E as outras, não, vamos embora, vai, vamos logo, vamos rápido, porque eu quero ver logo o noivo. Eu quero entrar para as bodas rápido, né? Eu quero ir logo. E aí elas não levam o azeite, não levam o óleo. Tudo isso no sentido figurado, claro, né? E todo mundo sabe que esse óleo aí é o óleo do Espírito Santo, né? É o óleo que nós devemos estar sempre utilizando dele, utilizando esse óleo. Ou seja, devemos sempre estar na presença do Espírito Santo. E de repente vem um clamor. Atenção, aí vem o esposo, aí vem o noivo. O noivo está chegando. O noivo está chegando. E de repente chega o noivo. Irmãos, a vinda de Cristo, ela não é uma probabilidade, é uma certeza. É uma certeza. Jesus vai voltar. Pode ser que eu em vida eu não veja esse retorno de Jesus. Pode ser que eu morra, né, antes do retorno de Cristo. Mas não significa que ele não virá. Ele virá. Isso é uma certeza. É a coisa mais certa que a gente tem, é o retorno de Cristo. Isso aí vai acontecer, quer você acredite ou não, é um fato. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele não mente. O Senhor Jesus não promete esperanças vãs. O Senhor Jesus, ele cumpre as suas promessas, né? Ele vai cumprir, ele vai voltar. Ele vai resgatar a sua igreja. Isso é um fato. Isso não aconteceu ainda, mas vai acontecer. E eu não posso
ser pego despreparado. Eu tenho que estar pronto, preparado para o retorno de Cristo. Né? Gostei da mensagem que ele te deu aí no começo, a respeito dos hábitos, né, que a gente acaba trazendo ou mantendo determinados hábitos, e às vezes são hábitos ruins, né? Não são hábitos bons. Irmãos, o cristianismo, ele é um processo, muito bem falado pelo Eliette. Ele tem que crescer dentro da gente, não estagnar. Eu não posso ser um cristão estagnado, parado. O Senhor Jesus, a obra de Cristo, tem que crescer, ainda cresça pouco, mas ela precisa crescer dentro da gente. Então, nós precisamos ter essa consciência de que o Senhor Jesus vai voltar e que o cristianismo vai crescer dentro de mim. Mais para o final, eu vou dar algumas dicas para vocês de como fazer com que esse cristianismo cresça dentro da gente, tá bom? Bom, meia-noite indica que ele virá no momento menos esperado, quando o cansaço ou a rotina tentarem nos fazer perder o foco. É um alerta para a gente despertar. A história terrena se encerra e o momento da decisão eterna vai chegar. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. E nós temos que fazer uma preparação individual. Eu não sei se vocês se perceberam, mas cada uma das virgens tinha uma lâmpada. Ou seja, é uma preparação individual. Né? Eu cuido da minha lâmpada. Eu não tenho que cuidar da lâmpada dos outros. Não. Eu cuido da minha. Eu preciso que a minha lâmpada esteja cheia de óleo. Percebe? Então, é uma preparação absolutamente individual. As virgens loucas não puderam pegar o azeite das prudentes. Ou seja, isso indica que a salvação e a plenitude do Espírito Santo são absolutamente individuais. O Hélio não vai pegar o azeite da Rosana e vice-versa. Eu tenho que cuidar da minha vasilha esteja cheia. O azeite representa a presença constante e o mover do Espírito Santo. Né? Não adianta ter apenas aparência, lâmpada acesa. Tá tudo bem aí, filho? Não adianta ter apenas aparência, ou seja, lâmpada acesa, se não tiver a reserva, aquela vida interior. É isso que nós precisamos. E aí, nós precisamos ter uma atitude. Qual é a atitude? Sair ao encontro, né? Ao sair ao encontro do esposo. Nós seremos chamados e a nossa ação é estar pronto, exige prontidão. Não é tempo de comprar azeite quando o noivo já chegou, não dá tempo mais. Né? Muito bem, vamos dizer assim, a tardança, ou o fato de o esposo, o noivo, demorar para chegar, é uma prova para o nosso coração. É uma prova. Por quê? Porque nós precisamos estar preparados a todo o tempo, justamente porque não sabemos. Isso é um trunfo do Senhor Jesus. Por quê? Esse trunfo, né, que é a surpresa dele chegar, né, ou melhor, ele chegar de surpresa, isso é um trunfo para Cristo. Por quê? Porque é o tempo que eu tenho para que o meu coração fique preparado e que ele esteja, vamos dizer assim, que ele tenha sido preparado para aquilo que virá. Né? Então, se eu não me preparo, se eu não tiver condições de me preparar, eu não posso entrar no reino de Deus.
A gente tem que ter algum esforço. Nosso esforço é nos preparar. Eu preciso me esforçar, não no sentido de que a salvação não vem por esforço pessoal. De jeito nenhum, não é isso que eu estou falando. A salvação vem pela obra de Cristo, mas eu, pessoalmente, eu tenho que me preparar para esse retorno de Cristo. Eu não posso sentar na cadeira e ficar lá assim, bom, agora eu vou ficar aqui esperando Jesus voltar. Percebe? Não, eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer coisas dentro de mim, para que Paulo, né, como Paulo disse, né, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, como disse bem a Eliette. Então, temos que ter um esforço de preparo, preciso preparar o meu coração para o retorno de Cristo. Né? Daqui a pouco eu vou dar algumas dicas para vocês. Então, quando elas dormem, elas estão dormindo porque estão cansadas de aguardar. Né? O grito da meia-noite revela quem realmente está com o coração preparado para a entrada no reino de Deus. Né? Então, nós precisamos, a todo dia, a todo tempo, a todo momento, o nosso coração tem que estar sendo preparados. Nós temos que crescer como cristãos. Né? Eu vou dar aqui algumas ponderações sobre causas internas que nos tornam despreparados. Né? O que é que me torna despreparado para essa empreitada que Jesus terá no dia em que ele retornar? Né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Queridos, lembrem-se que todas essas sugestões são sugestões pessoais, né? Eu não espero que você mostre para mim que você mudou nisso ou naquilo. Não é a mim que você tem que mostrar. Jamais. Né? Quem tem que olhar a sua mudança é o Espírito Santo de Deus. Esse sim tem que olhar e falar, não, o Hélio está se esforçando, o Hélio está mantendo, o Hélio está preocupado em manter a vasilha cheia de azeite. Né? Então, é isso. Bom, como que eu posso demonstrar que eu estou despreparado? É quando eu terceirizo, né? Eu terceirizo a minha fé. Terceirizar a fé é a coisa mais comum que tem. A gente bota a culpa. Ah, aquele irmão falou mal de mim. Ah, porque aquele pastor que não sei o quê. Você está terceirizando a sua culpa. Você não está fazendo porque você não quer melhorar. Né? E aí a gente compra uma muleta, uma bengala, onde eu possa me apoiar. Tá vendo por que eu não quero? Tá vendo? Por quê? Porque aquele pastor é assim, porque aquele fulano é assado. Né? Essa terceirização tem um nome, se chama religião. Né? O nome disso é religião. Por causa do Hélio, eu estou chateado, não sei o quê. Por causa da Eliette, eu estou assim, estou assado, não sei o quê. E aí você se torna um crente morno, um crente meia boca. Sabe o que é isso? Meia boca? Nos tornamos religiosos, nos tornamos, começamos a pôr a culpa nos outros, né? Terceirizamos o nosso pecado. Né? Outra questão também é quando a gente se considera superior à obra de Cristo. Né? Ah, mas esse texto é para aquela época, para aquele momento. Imagina, que não sei o quê.
aqui ele está falando para eu amar meu inimigo. Mas como que eu vou amar meu inimigo? Isso aqui é para aquela época, agora não, agora é diferente. Eu lembro uma ocasião, até o culto era aqui em casa, já vai bastante tempo. Acho que o Wilson deve ter presenciado, talvez, essa questão, né? Espera aí um pouquinho que eu fiz alguma besteira aqui, pronto. Veio uma moça aqui, o culto era aqui na minha casa, nessa sala aqui, né? E nós fazíamos o culto, e aí tinha uma moça que veio, uma visitante, uma pessoa que estava visitando, né? E sentou ali na escada. E lá pelas tantas, essa moça falou assim, mas eu posso dormir com o meu namorado, né? O Senhor Jesus não vai se importar se eu dormir com o meu namorado, né? Porque o Senhor Jesus evoluiu. O pecado dela continuou o mesmo, mas o Senhor Jesus é que evoluiu, né? Tá certo. E foi isso, quer dizer, você terceiriza, você fala, eu vou lá e boto uma desculpa, eu quero cometer aquele pecado, então eu vou lá e ponho naquela pessoa ou naquela situação, eu ponho a culpa. O Senhor Jesus evoluiu, eu posso dormir com meu namorado. Eu falei, não, moça, não, pecado é pecado, pecado não evoluiu, pecado é o mesmo. Todo ser humano peca do mesmo jeito. A gente tem uma melhoradinha nos, como é que a gente chama no contorno, né? Antigamente você pecava lá no curral com a vizinha, agora você vai para o motel, que é melhor. Antes você mentia é, é, falando com a pessoa, hoje você mente no celular, passando mensagens mentirosas. Quer dizer, o pecado é pecado, irmão. A gente só deu uma melhoradinha no contorno do pecado, né? O pecado é o mesmo, não tem jeito. E isso aí se torna um caminho fácil para mim, quando é mentalmente viável. Percebe? É mentalmente viável. Não sei se você entende o que estou querendo dizer. Quando você põe a culpa, terceiriza a culpa, você tira você dá uma desculpa para o seu pecado, você está tomando um caminho fácil, um caminho bem viável, certo? Você vai ficar tranquilo, você vai se sentir bem, né? Você vai dar desculpa e vai se sentir bem, não vai ter culpa, vai se sentir maravilhosamente bem. Por quê? Porque agora o pecado que está em você, a culpa é daquele fulano ou daquela fulana. Tá vendo? Aquela irmã vem vestida desse jeito, não tenho como não olhar para ela. Por que ela vem vestida daquela? A culpa é dela, não é minha. Percebe? Outras coisas de contorno, né? Situações de contorno. Quando não amamos o nosso próximo. Amar o próximo é fundamental para que o nosso coração fique preparado. Irmãos, nós precisamos amar o próximo. Como é que ama o próximo? Tipo assim, olha para o Serginho e fala assim, ai, Serginho, você é tão bonzinho, você é um irmãozinho tão queridinho, tão... Isso não é amar o próximo, não. Amar demanda custo. Amar demanda atitude, custo. Tem que custar para você. Percebe? Eu sempre, não falo isso para minha glória, não, irmãos. Mas toda vez, mas não tem uma, irmão, não tem uma vez. A menos que eu esteja numa situação complicada, eu não posso atender. Mas todas as vezes que passa alguém aqui na minha porta pedindo uma comida, eu vou lá e preparo alguma coisa, eu dou alguma coisa, eu ponho um macarrão e um molho e alguma outra coisa dentro da sacolinha e dou para a pessoa. Sempre. Não tem uma vez que eu não faça isso. Só se eu estiver numa situação muito difícil, que eu não posso
sei lá, e não dá. Ou numa reunião, tipo, uma vez estava no meio de uma reunião, alguém bateu, eu falei, agora eu não posso te atender. Mas, irmãos, a gente sempre tem que fazer alguma coisa pelo outro, percebe? Nós precisamos fazer isso. Isso é para o nosso coração. É para que o nosso coração fique aquecido. Se você mora num apartamento e não dá para fazer isso, faça de outra maneira. Mas semanalmente procura alguém e fala assim, olha, eu venho aqui para te ajudar com isso. Não precisa ser exatamente como eu faço, mas você precisa fazer. Percebe? Isso é fundamental, isso faz parte da preparação do meu coração. Sabe, irmãos, a gente não tem que ficar falando o que a sua direita fizer, não saiba a sua esquerda. Eu estou tentando aqui dar um ensino para vocês. Façam, irmão. Faça. Não deixe de fazer alguma coisa por alguém. Não tenha oportunidade. Irmão, na primeira oportunidade você vai e faz. Por exemplo, tem muita gente que gosta de falar assim, eu não dou dinheiro no farol, porque você não sabe se aquela pessoa vai comprar bebida, se ela vai comprar cigarro, comprar droga. Irmãos, você tem que aprender uma coisa. Toda vez que... Eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o meu suco para Santa Ceia daqui a pouco. Tá aqui. Se eu chego para o Serginho e falo, Serginho, eu quero dar isso aqui para você, pega. O Serginho pegou. Aquilo não está mais na minha posse, irmãos. Você transferiu a posse daquilo para outra pessoa, aquela outra pessoa vai fazer o que quiser com isso aqui. Quiser jogar no lixo, joga. Se quiser usar para comprar droga, usa. Se quiser usar para comprar pinga, usa. Mas a posse não é mais sua. Isso que significa dar. Quando você dá, você se livra da responsabilidade do uso daquilo que você deu. Aprenda isso. Se alguém chegar para você e falar assim, estou precisando de um prato de comida, você dá. Eu estou precisando de R$10, você dá os R$10. E não fique monitorando se aqueles R$10 que você deu, a pessoa vai fazer o uso correto ou o incorreto. Não faz parte de você mais aqueles R$10. Percebe? Isso é amar o próximo. Nós precisamos tomar cuidado para não fazer amizade com o mundo. É outra coisa que nos faz, né, perder fazer com que o nosso coração fique gelado. Então, irmãos, eu quero dizer para você que nós precisamos tomar essas atitudes para não sermos considerados despreparados. Prepare-se. Vai lá, toma uma atitude. Eu tenho um pecado, eu não consigo me livrar desse pecado. Faça outra coisa. Faça algo que você consiga fazer, não que você não consegue. Aquilo que você não consegue, você pede para o Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus está sempre à disposição para nos socorrer. Sempre. Mas eu todo dia tal, eu faço isso, eu erro nisso, eu erro naquilo. Então, vai fazer aquilo que você consegue fazer. O que você não consegue, você vai orar e insistir. Insiste diante de Deus, fala, Senhor, eu não consigo. Aí cai de novo, Senhor, eu não consigo, cair de novo. Conclusão. Né? Esse texto que nós lemos, de Mateus 25, ele é um alerta, né? Ele está dando um alerta para a gente, está dando um aviso, toma cuidado, fique vigilante. Você está agindo para que a sua lâmpada tenha óleo? Né? Então, se você não estiver, é melhor você começar a dar alguns passos em direção a isso.
Então, comece a dar passos. Né? Comece amando o seu irmão, fazendo o bem, né? Pedindo a Deus, orando, Deus, eu não consigo parar com esse pecado, Deus, não consigo parar com esse pecado, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Né? Batei, abrir-se-vos-á. Né? Buscai e achareis. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, esse assunto, que é um assunto muito interessante, né? Muito bacana, muito, muito legal. Eu acho que o Senhor Jesus, ele quer cuidar da sua vida. Ele quer. Ele está lá. Ele fala assim, olha, pode me procurar. Pode falar comigo. Pode me procurar. Por que a gente não faz isso? Não é? Então fica aqui esse alerta para você. Fecha seus olhos. Vamos orar. Deus eterno, Pai nosso, nosso querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque a tua mensagem é profunda, é maravilhosa. E, Senhor, eu sei que esse assunto é um assunto dolorido para a igreja. É um assunto doído. Mas cremos que o teu Espírito Santo pode operar grandes milagres em cada coração dos nossos irmãozinhos da igreja, Senhor. Pode operar, Senhor. Faz isso com alegria, faz isso, Senhor, para que o teu reino cresça, para que a tua obra se estenda. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua mensagem, Senhor. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha estabelecer o teu reino no nosso meio. Nós fazemos essa oração no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Glória a Deus. Espera aí. Só um minutinho.